Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 379º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, pá, está tudo ok. Está tudo ok. Pá, hoje estou a gravar no dia 27 de março de 2026, sexta-feira, dia, pá, que fica marcado pelo aniversário da empresa em que trabalho, ok? A empresa faz hoje 35 anos e pá, há muitas coisas a dizer sobre esta empresa, mas pá, eu primeiro quero falar acerca de toda esta comemoração. Isto porquê, pá? Porque imaginem, com esta cena de faz 35 anos, pá, vamos fazer aqui um evento, ok, para se comemorar. E pá, começaram assim a meter cenas históricas, tipo imagens históricas da empresa, do pessoal que trabalhava na empresa, datas históricas e tudo. E pá, eu tenho algumas críticas a fazer. Ok? Tenho algumas críticas a fazer e pá, eu tenho de, mais uma vez, meter o dedo na ferida. Isto porquê? Isto porque, imaginem, tem lá, a empresa foi fundada no dia 7 de março, mas só no dia 27 de março é que nós exportamos o nosso primeiro produto. E é tipo, pá, não, está tudo mal aqui, caralho. Será que ninguém tirou um curso de storytelling para aprender a contar uma história? Tipo, é um bocado broxante, ainda por cima aquilo fica logo à entrada da empresa, tu chegares e tipo veres, olha, 7 de março, mas só no dia 27 de março é que começou mesmo a trabalhar a sério. Tipo, não pode ser, caralho, não pode ser, tipo, era preciso haver aqui um rebranding desta história. Ok? Pá, aproveitar que estamos em 2026, está na moda a reescrever a história, ok? E pá, vamos meter aqui um je ne sais quoi, um pupurri de cenas, ok? Para brilhantar mais a história desta empresa. Tipo, imagine, estamos aqui com estas duas datas, ok? Com uma diferença de 20 dias entre uma e outra. Pá, imaginem que antes de foi fundada no dia 7, mas só no dia 27 é que exportámos a primeira cena. Não, pá, fazem assim. Estabeleceu-se em Guimarães no dia 7, trabalhou quase na clandestinidade. Não vamos dizer clandestinidade porque é uma palavra feia, mas vamos dizer, trabalhou em segredo, ok? Durante 20 dias, para que os nossos rivais da mesma indústria não conseguissem copiar os nossos métodos inovadores para a altura. Pá, não é muito melhor? Tipo, não é muito melhor? E pá, tipo, ainda por cima, só há tipo, acho que são 11 pessoas que trabalham lá há 35 anos. Pá, essas 11 pessoas não iam dizer, não, isto não é bem assim. Não, pá, são uma minoria. São uma minoria, por isso, pá, era só uma pequena mentirinha, ok? Era daquelas mentiras que não fazem mal a ninguém. Por isso, pá, vamos pensar no futuro, ok? E pá, se tudo correr bem, daqui a 5 anos a empresa comemora 40, por isso, pá, vamos tentar fazer algo mais por esta história, ok? E não ser só aquela cena básica que, pá, é um bocado triste. Depois, pá, o que é que eu também percebi acerca desta comemoração? Percebi que, pá, aquela nuvem negra que eu tenho na cabeça de que entro nas empresas quando elas estão na fase descendente, pá, confirma-se, ok? Confirma-se. Porque já na minha anterior empresa era a mesma cena. Quando eu entrei disseram, isto antes é que era bom. E aqui, pá, a mesma cena. Quando entrei também me disseram isso, que era, antes é que era. Antes era bolo rei no Natal, pão de ló na Páscoa, davam-te uma criança no dia do pai, estás a ver? É tipo, é cenas loucas, ok? Acontecia tudo. E eu entro na empresa e é tipo, olha, tens aqui um pão com manteiga e um fresqui. É quase isso. Para verem a decalagem, estás a ver? E então, pá, nota-se que ali é a mesma cena porque tinha ali fotos históricas e é tipo, até 2016... Imaginem, de 9 fotos, até 2016 tem tipo 7. De 2016 para a frente, só tem 2. Por isso, pá, não está muito bem. Não está... Quer dizer, tem 7? Não, tem, porque tem as outras todas à volta. Tem as outras todas à volta que também são logo no início da empresa. Por isso, estás a ver, não está equilibrado. Tipo, eu entrei na empresa em 2018. Por isso, já entrei na fase descendente. Depois, outra cena que eu também tenho de criticar, que é, pá, tu não podes ter 9 fotos de momentos históricos da empresa, ok? E um deles ser um nevão.
que aconteceu em 2009. Tipo, não podes. Uma empresa com 35 anos, um dos pontos altos, que é tipo, estão ali 9 destaques. Tem tipo prémios dos clientes, tem não sei o que, não sei o que mais. E tipo, tem um nevão. Tipo, não pode. Peço desculpa, ok? Quem fez essa cena, pá, de certeza que se esforçou de caralho, mas pá, não podes. Não podes. Porque imaginem, eu sou uma pessoa de 33 anos, ok? Faltam-me 2 para atingir a idade da empresa. Quer dizer, eu tenho 32, mas vou fazer 33. Mas pronto, já estou naquele esquema do meu avô que dizia sempre que tinha mais um ano. A partir do dia 1 de janeiro já dizia que tinha a idade que ia fazer nesse ano. Talvez porque ele fazia anos em fevereiro. Talvez por isso. Mas pronto, mas mesmo assim, pá, o ano ainda estava a começar, ainda não tinha aquela idade, mas pronto. E então, pá, o nevão de 2009 não está no meu top 9. Eu vou-vos dizer, assim de cabeça, qual é que é o meu top 9. Desde o início do meu nascimento até, tipo, vai ser o primeiro momento será o meu nascimento, ok? E o último será o mais recente, ok? Que é, tipo, para demonstrar a história. Não é tipo, é o mais importante. Não é do mais importante para o menos importante. Não. É desde o início da minha vida até ao momento atual. Primeiro, pá, nascimento, ok? Fica sempre bem. Segundo, quando eu sobrevivi a uma operação ao intestino com 9 meses, também, pá, é sempre aquele momento dramático que emociona as pessoas. Depois, o nascimento da minha irmã, ok? Que ela nasceu logo a seguir a mim. Tipo, logo aqui, sei lá, com menos de 1 ano e meio já tenho aqui 3 momentos. Estás a ver? Por isso, se calhar vou ficar com uma empresa e é tipo até 2016 7 momentos e depois só 2. Depois, em quarto, se calhar, pá, quando eu fui finalista no 4º ano, ok? Eu tenho assim uma foto no Cinefórum dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, em que todas as crianças de todas as freguesias iam e pá, por algum motivo, na freguesia de Santo Emilião, era a única em que não era suficiente as crianças levarem só uma cartola, nós íamos com um fato, e entre aspas, que era um saco do lixo. Okay? Era um saco do lixo com 3 buracos, 2 para os braços e 1 para a cabeça. E pá, por algum motivo, as nossas professoras convenceram-nos que aquilo era fixe. Que era tipo, já que não temos fardas, porque, se virem tipo festas de finalistas de filmes americanos, é tipo aquela farda preta, ok? Que é tipo quase, sei lá, como é que se chama? Farda finalistas Estados Unidos. Como é que se chama, meu? É uma toga, exatamente, estás a ver? Uma toga quase como dos juízes ou assim qualquer cena. Pronto, nós não tínhamos isso e pá, as nossas professoras da primária diziam-nos, mas olhem, têm sacos de lixo e são a única freguesia que tem isso. E os outros vão ficar cheios de inveja. E tipo, eu era só um putinho com 9 anos. Eu acreditei naquilo. E agora vendo a foto, parece-me só ridículo. Mas pronto, pá, estamos aí. 4ª foto, ok? A 5ª será tipo a mudança para Galegos, que passei lá grande parte da minha vida. A 6ª será a Paredes de Coura, também passei lá quase 10 anos da minha vida, quase 10 verões. A 7ª será Senhora Engenheira, ok? E depois toda a vida que veio daí. A 8ª seria tipo a compra da casa, ok? Que é sempre um marco histórico na vida adulta. E a 9ª seria, sei lá, podcast e amizades que surgiram daí e amizades que vêm desde sempre, estás a ver? Esse tipo de cenas. Ou seja, pá, eu não tenho espaço para um nevão na minha vida e tenho menos 3 anos do que a empresa, ok? Por isso, pá, peço desculpa, ok? Sem querer ofender a pessoa que é responsável por anotar os marcos históricos, pá, um nevão não pode ser um marco histórico, ok? Não pode. Tipo, tu não podes estar a contar uma história e dizer, sim, mas um ponto alto foi quando Guimarães atingiu temperaturas negativas e por uma exceção caiu neve. Não, pá, não pode ser. Peço imensa desculpa, não queria ser eu, mas pá, alguém tinha de falar sobre isto. Depois, ainda continuando na empresa, pá, há novos elementos na equipa, ok? Há novos elementos. Neste momento temos 5 elementos novos, com menos de 2 meses. Imaginem, temos 2 que entraram, que foram os primeiros a entrar, que são 2 brasileiros. Pá, eu só sei praticamente o nome, porque lá está, porque ele é um senhor, já deve estar ali perto dos 60 anos, e então não sei assim muita cena, só sei praticamente o nome. Outro é também um brasileiro que, pá, ele deve estar ali mais ou menos na minha idade, e eu então perguntei-lhe
há quanto tempo é que ele estava cá, e ele disse que estava, acho que era há 5 anos, porque ele disse, eu vim cá só em passeio, depois conheci uma mulher, apaixonei-me e fiquei por aqui. E é tipo, boa caralho, finalmente, alguém que toma as rédeas e combate ou paga na mesma moeda aquela cena básica que as mulheres portuguesas têm de, ele meteu-se lá com umas brasileiras, perdeu a cabeça. Não, pá, agora foi uma portuguesa a dizer, anda cá, caralho, eu é que te vou dizer o que fazer e não vais voltar para o teu país natal, estás a ver? Muito bem, não sei quem é a senhora, nem sei se o relacionamento continua, mas acho que sim, da maneira que ele falou. Por isso, pá, palmas para essa jovem. Palmas para essa jovem empreendedora que viu o futuro ali com um oceano de distância. Depois, pá, temos um puto, e eu posso dizer que é puto porque ele é 10 anos mais novo do que eu, e isto sai-me assim com um pouco de tristeza, que é tipo, como assim? Alguém que é 10 anos mais novo do que eu está aqui a trabalhar ao meu lado. É um pouco assustador. Que, pá, é um cromo do caralho. E a primeira cena que se pode dizer dele é que ou nos recursos humanos ou de alguma forma se enganaram no nome dele. E então o nome dele, em vez de terminar em O, terminava em A. E então parecia que tinha o nome de uma cabeleireira. Mas pronto, esse ponto já foi corrigido. E agora, pá, temos 2 gajos novos. Ok? Temos um que é bué estranho. Que é um gajo que entra e nem diz bom dia a ninguém. Ok? Estranho para caralho. Estranho. Tipo, está lá uma semana na equipa e nunca cumprimentou ninguém. Tipo, não se... A única desculpa que ele pode ter é tipo, sou germofóbico, ok? Ou então a minha religião não me permite apertos de mão e dizer bom dia. É que pá, a mim ensinaram-me que bom dia até se dá um burro. Estás a ver? Quanto mais a pessoas que provavelmente serão parte da equipa dele. Mas E depois, pá, temos outro que, pá, aproveitou aquela medida criada por José Sócrates, das novas oportunidades, e como não estava a funcionar numa parte da empresa, veio para a nossa equipa. Mas pá, vamos ver, ok, esse só está há 2 dias, por isso ainda não dá para tecer comentários, já sabe dizer bom dia, por isso, já é um avanço. Mas pronto, pá, o que é que também é um avanço? Eu e a senhora engenheira, no fim de semana, fomos almoçar ao Camada, porque pá, era preciso resolver umas cenas, ok? E então o Camada foi a opção que apareceu em cima da mesa. E pá, para quem não sabe, o Camada é um restaurante de francesinhas que tem vários pelo país. Indo aqui ao Instagram de Camada_francesinhas, tem restaurantes em Aveiro, Barcelos, Braga, Faf, Gaia, Lisboa, Matosinhos, Passos de Ferreira, Porto, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, Viana do Castelo, Vila Verde e Vila Moura. E pá, eu tinha ido uma vez ao do Porto, ok? No início do relacionamento com a senhora engenheira. Fomos com as amigas dela e com o irmão. E pá, eu tinha achado uma merda, ok? Agora, não sei se foi preconceito da minha parte do tipo, as francinhas do Porto são uma merda. Se foi aquela cena de, tá bem, isto é que é a melhor francinha de sempre. Estás a ver? Sendo que eu já tinha comido na Taberna Belga, que para mim é a melhor de sempre. Se foi um misto de tudo. Estás a ver? Não sei o que é que se passou. Mas agora fomos ao de Passos de Ferreira e pá, primeiro aquilo tem um ponto crítico que é um restaurante de francinhas num shopping. É no Portal Maligno de Passos de Ferreira, que é o Ferrara Plaza. Já descobrimos qual é que é o Portal Maligno de Guimarães. Agora pá, Passos de Ferreira também é esse. A partir de agora, sempre que eu falar de uma terra que eu vou visitar, se eu tiver lá mais de que uma semana, eu vou definir qual é o Portal Maligno dela. Por exemplo, em Paredes de Coura, o Portal Maligno é o Café do Pi. Ok? Ficam com esta informação. Quem sabe, sabe. Mas pronto. Fomos então ao Camada e é tal cena. Primeiro, foi o primeiro restaurante de francesinhas em que eu fui e não me disseram a típica frase de cuidado, o prato de cima está muito quente. Isto porquê? Porque só tinha um prato, ok? E dava para mexer nele. Por isso não estava assim super quente. Não sei o que é que se passa. Alguém andou a falhar na francinha. Mas tirando esse pequeno pormenor que quebra assim um pouco da história, o molho parecia o molho bracarense, ok? E sim, foda-se aquele pessoal que diz mas isso não é molho de francesinha. O molho de francesinha tem de ser como o do Porto, A vida já é suficientemente amarga, por isso deixem o molho da puta da francesinha ser doce, ok? Mas soube-me bem. Por isso,
eu tenho agora uma questão que é a seguinte. Será que eles fazem um molho consoante a zona em questão? Se bem que aqui não faz sentido, porque se fosse assim, Passos de Ferreira pertence ao Porto, por isso o molho tinha de ser do Porto. Ou então será que este é o molho típico deles, mas só alteram-se tipo se for no Porto? Será que é isso? Tipo, não sei. Não sei. Porque o do Porto parecia um molho mais a Porto, este parecia um molho mais à Braga. Mas, por exemplo, se for a Vila Moura, de certeza que só vai ter cerveja no molho, estás a ver? Porque é tipo, isto é para bifes ingleses, pá. Eles vão comer esta merda com as mãos porque viram em algum lado que é uma sandes, por isso basta só deitar cerveja. Não sei, pá, não sei. Por isso, pá, se alguém tiver a resposta a esta pergunta, pá, que mande. Nem que a resposta seja, pá, tu és louco, o molho é o mesmo de sempre e tu só tens má memória. Isto porquê, pá? Porque se eu tivesse ao meu lado uma pessoa com boa memória, eu podia fazer como o polígrafo, canto dizer assim que agora é TBI. Tipo, recorria ao meu fact-checker humano e dizia, o molho do Camada é assim? E ele dizia, não, tu és estúpido e o molho é assado. Mas não, pá, senhor engenheiro, ainda tenho uma memória pior do que a minha. Por isso, pá, eu sei que está um bocado loucura, mas se souberem a resposta a isto, ajudem. O que é que também é loucura, pá? O que é que também é loucura? Eu e senhor engenheira atingimos aquilo que eu chamo como o último estágio da vida adulta, ok? Basicamente, a vida adulta resume-se em trabalhar e pagar contas, ok? Com alguma diversão lá pelo meio. Pá, chegou-nos aquela que foi a última conta que eu nunca na vida imaginei que ia pagar, que é, pá, os direitos paroquiais para pagar na Páscoa. E então, pá, aquilo é um envelope, ok? Para pôr a morada e o nome. E depois vem assim com uma mensagem que diz o seguinte. Estimados paroquianos do Val de São Trocato, como habitualmente chegamos a vós com o convite a participarem com liberdade e generosidade na sustentação dos sacerdotes que acompanham o povo desta terra. Ah, ok. Isto afinal é só um convite. Então eu posso recusar. Ou é tipo aquele convite como convite para casamento, em que é bué da chunga tu recusares. Se calhar é esses convites, não é? É aqueles convites em que está implícito que tu não só tens de ir, como tu tens de dar uma boa prenda. Se calhar é esses convites, faz sentido. Ok, e depois tem entre parênteses. Convém esclarecer que, em algumas paróquias, os párocos recebem um salário mensal vindo do fundo paroquial. Noutras, como nas nossas, ainda não foi adotada esta prática, pelo que o seu sustento vem das ofertas dos fiéis, nomeadamente no tempo da Páscoa. Então pronto. Já está detectado qual é o problema, que é não haver um fundo paroquial. Que criem um fundo paroquial. Não me vão dizer que o Vaticano não consegue. Não me vão dizer isso. Não me vão dizer que até parece mal. Mas pronto. Continua ainda assim. O envelope que deixamos seja entregue a qualquer um dos párocos ou ao sacristão, queiram nele escrever o nome e o endereço, juntos ao encontro do Senhor, que é a nossa esperança. Os párocos e depois, tem aqui a assinatura dos párocos, que parece ser Padre Valentim, Padre Damião, que é o nosso, e Padre Domingos. Mas pronto, E agora, mais uma vez, eu tenho questões, que é, quanto é que se deve pagar neste convite, ok? É aquela cena de, temos de pagar o que nós comemos, temos de pagar o que nós comemos mais para dar uma prenda para quem se está a casar, estás a ver? Tipo, é foda. E há aqui duas escolas diferentes, ok? E temos a escolas de pagamento, ok? Temos a escola da produção de Miguel Silva, que tem de se dar um dia de salário de cada membro do agregado familiar. E depois temos outra escola de pagamento, que é a que me agrada mais, que é a da superior da senhora engenheira, que diz, não, tem de se dar um dia de trabalho do chefe da família. E como nós vivemos numa sociedade machista e patriarcal, o chefe da família é o menino, ok? Que, curiosamente, é a pessoa que tem o salário mais baixo cá em casa. Por isso, win-win situation, ok? Acho que, vamos nesta escola, ok, de pagamento. Parece-me a mais sensata. E, qualquer coisa, o padre depois que me venha dizer alguma coisa, eu digo, sabe como é que é? Está num gajo a trabalhar para sustentar a mulher, sabe como é que é? Tipo, usa aquela cena machista, estás a ver?
Não, pá, não sei. Eu tinha a impressão que também era um dia de cada pessoa do agregado familiar. Mas a minha mãe seguia uma terceira escola de pagamento quando morávamos em Santo Emilião. Porque depois, quando fomos para Galegos, pá, Galegos tem uma cena incrível que é a Páscoa é no domingo seguinte. Isto porquê? Porque, basicamente, assim as pessoas no dia de Páscoa vão comer a familiares e no dia da Páscoa em Galegos, que é o domingo de Pascoelo, os familiares vão comer à casa deles. E é tipo, é só uma desculpa para se estar a comer cabrito 2 vezes no espaço de uma semana. É incrível. Mas então, quando nós pagávamos estes direitos paroquiais, basicamente a minha mãe fazia esse cálculo de ser um dia por cada membro do agregado familiar, mas depois, se lhe parecesse muito, ela dava só aquilo que ela achava bem. Por isso, pá, não sei. Eu vou mais por a superior de senhora engenheira. Até porque, lá está, pá. Até porque é adulta há mais tempo do que a produção de Miguel Silva. Nada contra a Bestie, ok? Mas, pá, temos de olhar por nós, ok? Também, olhando por nós, pá, basicamente foi o que a Europa fez. E pá, este episódio está com umas ligações loucas, ok? Mas basicamente foi o que a Europa fez porque na ONU votou-se. A ONU declara tráfico de escravos como o crime mais grave contra a humanidade. Portugal absteve-se. E pá, porquê é que Portugal se absteve? Porque lá está, pá, porque é um bocado foda. A Europa votar a favor destas cenas, porque senão depois pode surgir aquela cena de votam a favor, então pá, compensem-nos lá dessa escravatura. Mas então foi interessante porque basicamente houve 123 votos a favor, 3 contra, e pá, estes 3 contra já se começam a transformar em párias na sociedade em que nós vivemos, que basicamente é os Estados Unidos da América, que antes eram um bastião da liberdade e o caralho. Temos Israel, que era um Estado de sonho, e agora, pá, consegue fazer uma cena que era impensável até há uns 50 anos atrás, que era juntar judeus com fascismo, que era uma cena incrível, que é uma fusão que, tipo, estás a ver quando há aqueles animais selvagens que por algum motivo procriam e nascem aquelas mutações estranhas? Pronto, é o Estado de Israel neste momento. E pá, e a Argentina? Que pá, basicamente a Argentina basicamente está a chupar as bolas ao Trump neste momento. E então pá, se ele vota numa cena, eles vão também atrás. E eles foram os que votaram contra e depois há 52 abstenções. Têm basicamente os países que pá, faziam tráfico de escravos. Temos assim de cabeça Portugal, Reino Unido, Espanha e França. Para além de assim, numa vista de olhos rápida, a maior parte eram países da Europa. Por isso faz sentido. Ok, faz sentido esta votação. Lá está, a votação é muito interessante. Agora, que desenvolvimentos é que isto vai ter? Vai-se compensar esses países que tiveram tráfico de escravos? E tipo, que tipo de compensações se vai fazer? Estáis a ver? E esse acho que era o próximo passo. Eu já falei aqui uma vez que há 2 livros que explicam isso muito bem, da Joana Gurjão Henriques. E ela agora tem um 3º livro que eu vou ter de o ler. Mas basicamente é Racismo no País dos Brancos Costumes e Racismo em Português, o lado esquecido do colonialismo. E ela agora lançou Racismo em Português 2, Colonos Retornados e Revolução por Cumprir. Este é de 2025. Por isso este aqui vai ter de entrar na minha lista de livros para ler. Vou já tratar disso antes que me esqueça. E então imaginem, no caso de Portugal, eu acho que nós estamos a dar passos, mas baby steps, e tipo, é o que é, principalmente com este governo, não se vão dar saltos nesse espectro. Mas imaginem, tudo o que fosse equivalências de estudantes de países dos PALOP, tudo o que fosse bolsas de estudo para estudantes dos países dos PALOP virem estudar para Portugal. Pá, era uma forma de tu atenuares essa marca histórica. E Portugal nessa cena é forte. A ligação com os PALOP e esse tipo de cenas, essa ligação é forte. E acho que são ligações que cada vez têm de fortalecer mais. Nunca tentando apagar a história, mas fazendo essas cenas para que as gerações futuras consigam de alguma forma lucrar, entre aspas, ok, com o que as suas gerações passadas sofreram.
Estás a perceber? Assim, lucrar e sofrer não ficou assim um pouco mal explicado, mas pronto. Não sei em relação aos outros países como é que é. Por exemplo, em relação à Espanha com a América Latina, não sei se também tem essa ligação. França com os países africanos que também colonizou, não sei se também tem essas ligações, estás a ver? Mas acho que, tipo, é o que a Europa tem de fazer. Porque, neste quesito, a Europa não é exemplo para ninguém. E então, pá, achei no mínimo interessante e lá está. Quem quiser ter quase uma pintura sobre tela do que é a sociedade em que nós vivemos, pá, é esta votação. Isto porquê? Porque se tu disseres na Europa, escravatura é mau, tipo, toda a gente vai votar a favor. Mas se disseres, mas aquele crime que se fez no século XV e XVI ou o caralho, era o pior de todos. Eles vão dizer, mas nós fizemos esse crime. Nós somos os piores de todos. Não vou votar a favor disso. Estás a ver? Ou seja, ainda falta é esse pôr a mão na consciência e admitir que se esteve errado. Mas o que também falta admitir que está errado, é aquela propaganda do Chega que foi mais uma notícia da Lusa. A Lusa também acho que está a comemorar o 40º aniversário, por isso. Não sei quando é que foi fundada, mas está a aparecer aqui 40 anos da Lusa. Eu vi, acho que foi na Lusa. Não, foi no Público. Acho que a primeira vez que eu vi foi no Público. Eu também sou um avô às vezes, tipo, eu estou aqui à procura. Foi no Público a primeira notícia que eu vi. Eu estou aqui à procura e eu tinha partilhado nos stories. Que diz assim a notícia: portugueses passam mais tempo a receber subsídio de desemprego que os imigrantes. Tipo, choque total, ok? Tipo, andam, sei lá, 1,5 milhão de pessoas a votar no Chega porque eles andam todos a mamar e afinal não mamam? Como assim? Será que, se calhar, nós devíamos basear o nosso voto em factos e não em sensações? E então, este estudo foi feito em indivíduos com idades entre os 29 e os 46 anos no período entre 2010 e 2024. Ou seja, provavelmente é a maior fatia de imigrantes que nós temos em Portugal. E então, isto acho que foi um estudo do Banco de Portugal. Exatamente, dados apresentados pelo Banco de Portugal. E então imaginem, de nacionais temos 77,2% a trabalhar por conta de outrem, 10,3% em trabalho independente e 5,5% em membro de órgão estatuário, que é tipo pessoas num cargo superior. Depois 4% com subsídio de desemprego, 1,6% com outras prestações sociais e 1,4% como pensionistas. Quando vamos ver os estrangeiros, temos 66,3% a trabalhar por conta de outrem, 22% em trabalho independente, o que é interessante, ou seja, muita gente que vem para cá criar o seu próprio negócio, ou se calhar também temos aqui os nómadas digitais, não sei. Depois temos 7,2% como membros de órgão estatutário. Os membros de órgão estatutário é alguém que ocupa um cargo de direção, fiscalização ou administração numa empresa ou associação. Por isso é isso. 3,6% com o subsídio de desemprego, ou seja, nos nacionais são 4%, aqui é 3,6%, ou seja, é quase a mesma percentagem, mas pronto. Outras pensões sociais, 0,7%, enquanto que nacionais é 1,6%, e pensionistas, 0,2%. Ou seja, aqui reduz muito, tanto pensionistas como outras prestações sociais. Por isso, se calhar está na altura de cagar na conversa do Chega, de cagar naquele exemplo que toda a gente conhece, que é só um exemplo e não é toda uma comunidade, e basear-te em factos. Porque é tal cena, tu não podes dizer que andam todos aqui a mamar, que venham para aqui mamar, e depois é tipo 0,7% dessa população que vem mamar, sendo que a maior parte só contribui para a segurança social. E é tal cena. Porque é que eles, se calhar, têm menos desemprego, têm menos subsídios e tudo? Porque muitas destas pessoas, se calhar, nem sabem que têm direito a isso, ok? E vamos, se calhar, ter um bocadinho mais de noção e, sei lá, informarmos-nos e não ir só por vídeos de TikTok, porque se calhar é mais interessante. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais.
Ok, nas recomendações culturais, pá, começámos com a TV Mágica e pá, tenho aqui uma série para recomendar que é a Rooster. Ok, há mais do que uma série chamada Rooster. Por isso, basicamente é que é protagonizada pelo Steve Carell. Tem também o Phil Dunster, que pá, para muita gente pode não saber quem é, mas pá, se eu vos cantar Jamie Tart, Jamie Tart, pá, basicamente é o Jamie Tart do Ted Lasso. O que pá, é um bocado estranho, porque ele na minha cabeça é só um jogador de futebol semi-amador e ele aqui interpreta um professor universitário. E então, pá, isso é um pouco estranho. Ok, isso é um pouco estranho. Ok, depois também tem aqui uma atriz. Ok, e tem aqui uma atriz que também é uma das personagens principais, que eu disse que não a conhecia de lado nenhum, mas ela aqui em 2022 participou num filme chamado Justiça para Emmett Till, ou só Till, que é um dos casos históricos de racismo, que basicamente foi um puto que foi assassinado quando tinha 14 anos só porque era negro. E eu lembro-me de ver estes trailers, e se calhar é daí, que é tipo, imaginem, eu acho que não a conhecia de lado nenhum, mas a cara não me era estranha, e então pá, mas eu recomendo muito, ok? É uma comédia, é da HBO, por isso tem qualidade da HBO, e basicamente o Steve Carell é um homem de meia idade que pá, é um escritor, escreve livros tipo uma aventura, estás a ver? E depois é engraçado porque ele é tipo um gajo com 50 anos que depois vai a uma apresentação de um dos seus livros à universidade e pá, e não está habituado a estas cenas novas das sociedades atuais, que é tipo racismo, comentários sobre o corpo, sobre género e essas cenas, e então causa momentos constrangedores, mas engraçados. E então eu recomendo muito. Ok, também tem aqui uma atriz que pá, a Robbie Hoffman, que também é stand-up comedian. Ok, eu acho que o nome não me é estranho, mas eu acho que nunca vi nenhum stand-up dela. Ok, se eu gostar da série, se gostar da personagem dela, talvez vá atrás. Mas recomendo muito. Pá, ainda só tem 3 episódios disponíveis. Não sei quantos é que vai ter. Não sei se vai ter tipo 10. Deixem ver aqui no IMDb. Ok, vai ter 10 episódios, a primeira temporada. Neste momento tem 7.3 no IMDb e tem 88% no Rotten Tomatoes. Por isso 88 e 65% do público. Pá, pensei que fosse ter mais, porque para mim está muito engraçada, porque tem depois muitas cenas desconfortáveis. E eu gosto sempre desse tipo de humor. Depois, pá, acabei de ler mais um livro. Os Dragões do Éden. Especulações sobre a evolução da inteligência humana, do Carl Sagan. Pá, Carl Sagan, para quem não sabe, é um dos maiores cientistas, ou pelo menos um dos mais conhecidos cientistas e divulgadores científicos do século XX. Pá, foi responsável por exemplo, o projeto das sondas Voyagers, que foram lançadas para o espaço e que já ultrapassaram os limites do sistema solar, que levam mensagens do nosso planeta, mensagens em várias línguas, levam vários sons, levam alguns desenhos e essas cenas. E pá, basicamente aqui na introdução, na orelha do livro, pá, resume basicamente o que é o Carl Sagan. Ele ganhou um prémio Pulitzer também. Mas pronto, diz assim: Os Dragões do Éden. Para alguns, a mais bela obra de Carl Sagan transporta os leitores para um Éden perdido, onde os dragões reinavam e se encontram as fundações da nossa inteligência e das nossas paixões. Harmonizando a informação científica e os grandes mitos do passado, utilizando a sua incomparável capacidade de relacionamento e de diálogo com as diversas áreas do conhecimento científico, com a filosofia e com a história, Sagan faz o ponto de grandes espaços do saber humano, propondo hipóteses por vezes arrojadas, mas sempre estimulantes. Carl Sagan é o professor que todos gostaríamos de ter tido. E Os Dragões do Éden é uma obra-prima de instrutivo prazer. E depois tem aqui uma frase do Isaac Asimov. Carl Sagan tem o toque de Midas. Transforma em ouro tudo aquilo em que toca. Assim acontece com Os Dragões do Éden. Nunca li nada tão apaixonante sobre os temas. E tipo, é isto.
é isto. E eu agora fiquei com vontade de ler tudo dele. Eu acho que ele tem tipo 6 livros publicados, 6 sobre ciências, e depois acho que ainda tem mais o romance Contacto. Exato, aqui este livro é da Gradiva, ok? E aqui nesta coleção de obras dele tem, esta é a número 6, Os Dragões do Éden, e depois tem As Variedades da Experiência Científica, O Cérebro de Broca, Cosmos, que acho que foi com este que ele ganhou o prémio Pulitzer, Sombras de Antepassados Esquecidos e O Ponto Azul Claro. E pá, ele é muito forte. Ele é muito forte. E então aqui na parte final diz assim sobre a carreira dele. Carl Sagan, 1934-1996. Foi professor de Astronomia e Ciências Espaciais e diretor do Laboratório de Estudos Planetários na Universidade de Cornell. Desempenhou um papel preponderante nas missões interplanetárias das naves Mariner, Viking e Voyager, tendo sido condecorado por 2 vezes com a medalha por feitos científicos excepcionais da NASA. Tempos em que a NASA dava medalhas a cientistas. Carl Sagan recebeu ainda o prémio Pulitzer, assim como as mais altas distinções tanto da Academia Nacional de Ciências como da Fundação Nacional da Ciência, entre muitos outros prémios que distinguiram a sua contribuição para a ciência, a literatura, a educação e a preservação do meio ambiente. O seu livro Cosmos, que se seguiu à série de televisão homónima, vencedor de um Emmy e de um prémio Peabody, é o livro de divulgação científica em língua inglesa mais vendido de sempre. O seu romance Contacto, também um best-seller, foi adaptado ao cinema. Carl Sagan foi dos primeiros cientistas a lançar o alerta para o perigo do aquecimento global e das possíveis consequências climáticas de uma guerra nuclear. Na década de 1980, iniciou uma campanha em prol de uma aliança entre religião e ciência com o objetivo de proteger o meio ambiente. Em 1998, por ocasião da visita a Portugal da sua mulher Anne Druyan, cumprindo uma promessa de Carl Sagan que este acabaria por não poder concretizar, foi distinguido com a Grão Cruz da Ordem de Santiago da Espada pelo então Presidente da República Jorge Sampaio, sendo Ministro da Ciência José Mariano Gago. E pá, basicamente sobre o que é que fala este livro? Tem muitos temas, ok, sobre ciências, mas deixem cá ver aqui os capítulos. Ok, tem o calendário cósmico, em que basicamente ele diz que a partir do momento que apareceu o ser humano é tipo dia 31 de dezembro. Tipo, imaginem, o que ele faz é como se desde a criação do universo até agora se passasse só um ano, estás a ver? E então é um absurdo, porque imaginem, o ser humano é tipo às 23h59 do dia 31 de dezembro, ok? E é tipo, nós praticamente só falamos da história do ser humano e há muito mais história para trás. Depois, os genes e o cérebro, em que ele fala de como os nossos antepassados têm ligação connosco e isso, e o cérebro e o carro da alma, o paraíso como metáfora, a evolução do homem, as abstrações dos animais, contos do Éden sombrio, amantes e loucos, a evolução futura do cérebro e o conhecimento é o nosso destino, inteligência terrestre e extraterrestre. Neste último capítulo é bem engraçado, porque lá está, o livro foi escrito em 1985 e ele então fala que possivelmente daqui a alguns anos vamos ter computadores capazes de fazer algumas cenas. E pá, ele estava certo. Ok, ele estava certo. Ele já fala em inteligência artificial. E o livro, lá está, mais uma vez, é de 1985. Ok? Ou seja, era também um homem à frente do seu tempo. E gostei muito. Gostei muito do livro. Recomendo, pá, quero ler tudo dele. Ok? Quero ler tudo dele porque, lá está, fala de temas complexos. Mas, primeiro, ele expõe as opiniões dele e cativa-te, ok? Isso é bué de engraçado. Imaginem, uma das cenas que eu achei muito interessante é, ele fala que todos os seres humanos têm aquele pesadelo que é ter medo de cair, que estão a sonhar que estão a cair de algum lado. E ele diz, e se esse pesadelo não é um resquício dos nossos antepassados, que são primos mais próximos dos primatas, de quando eles andavam de árvore em árvore? E tipo, faz bué sentido, que é, imaginem, quando tu eras um macaco, ok? Quando o ser humano era um chimpanzé, ou parecido com um chimpanzé, se ele falhasse o ramo para o qual ia saltar, ele morria, ok?
E se calhar isso era um sonho mais real em chimpanzés, estás a ver? E tipo, essa ligação era uma cena que eu nunca tinha pensado e achei bué de interessante. E como isso, muitas cenas, pá. Muitas cenas. Ele também fala de testes científicos que se fizeram para justificar algumas das teorias dele e tudo. Pá, gostei muito. Carl Sagan com Os Dragões do Éden. Depois, na música, pá, tem aqui 4 álbuns, 3 estrangeiros e um português. E começamos com um que tem aqui uma nota super alta na Pitchfork, que é o álbum da Grace Ives. E o álbum chama-se Girlfriend. E eu nunca tinha ouvido falar desta jovem, mas lá está, pá, ela teve 8.4 na Pitchfork. Por isso, vamos acreditar que o álbum é forte. Isto porquê? Porque eu cheguei a quinta-feira sem temas. E pá, e então eu, ok, pelo menos vou ouvir música. Vou ver o que é que tem boas notas na Pitchfork. E então fui ouvir esta jovem que aqui na Pitchfork está como pop e R&B. E pá, até gostei. E então a Pitchfork diz o seguinte: a campeã reinante do indie pop retorna com um álbum afiado como uma navalha e refrescante, autoconsciente, que soa como um diário de viagem da desordem à recuperação. Pá, eu desconheci esta Grace Ives, mas pá, estamos aí, pelos vistos a Pitchfork denomina como a campeã reinante do indie pop. Pá, eu gostei, e vai estar aí a tocar, pode ser a música Fire 2. I'm just floating outside of my wave. My voice is tired. I heard it fall flat when I said maybe you try again. And well, honey, yeah, I got that one. Depois, pá, vamos para a música portuguesa. E pá, vamos pôr um nome que eu só fiquei a conhecer porque apareceu, acho que foi na capa da Y, que foi escrita por alguém que eu sigo no Instagram. E então, pá, quando são essas pessoas a escrever, eu então vou confiar e vou verificar se é fixe ou não. E então, pá, não sei se já disse aqui, o nome é Erlander, que é um gajo que nasceu na Rentela, ok? Que só isto já é demasiado engraçado. Mas então, pá, junta pop, R&B e várias cenas. Tenho aqui, vamos ao Rimas e Batidas, que é grátis, e diz: Erlander, agora sinto que não tenho de gritar para me fazer ouvir. O universo de Erlander lembra um mundo de fantasia, onde as cores e as texturas se encontram com o seu timbre hyperpop. E não é por ter tido na festa de lançamento de Cari insufláveis e piscinas de bolas, gomas, chupa-chupas e sandes de pão de forma com sabor àqueles aniversários da nossa infância, é através deste imaginário que ficámos a conhecer a sua realidade. Ele então lançou o álbum Cari. Pá, eu nunca tinha ouvido falar, fui ouvir. O álbum não é de agora, é do início do mês, ok? Ou seja, ainda é de agora, mas foi lançado a 6 de março. E pá, não é totalmente a minha cena, não, mas pá, está engraçado, é um personagem e pá, faz falta esta diversidade à música portuguesa, ok? Para não ser mais do mesmo. E então vai estar aí a tocar a música Modo Incógnito. Depois, pá, 2 álbuns que foram lançados hoje. O primeiro foi o que eu acabei de ouvir antes de gravar este episódio, que é o álbum, acho que é de estreia, do Flea, do baixista dos Red Hot. É o seu álbum de estreia a solo, que pá, lançou o álbum Honora. E pá, é engraçado para caralho como alguém com 63 anos, que tem, sei lá, 40 anos de carreira no rock, e agora, lança um álbum
de jazz. Ok, no público ele teve 3 estrelas, por isso pá, se no público tem 3 estrelas deve ser incrível. Deve ser incrível mesmo. Pronto, opá, ele deu este crítico que deu 3 estrelas ao do Flia, deu 3 estrelas e meio ao Trying Times do James Blake. Por isso já têm aqui uma base de comparação. Mas pronto, eu gostei muito do álbum. Eu percebo que ele diz aqui a crítica dele no público diz assim: Flia passou 2 anos a aprender trompete para renascer em Honora, aos 63 anos. O baixista dos Red Hot Chili Peppers voltou ao instrumento e ao jazz dos anos da juventude. Honora é o resultado. Um disco desequilibrado, mas com as suas delícias. Será editado sexta-feira. Pá, eu percebo porque é tal cena. Este álbum tem músicas incríveis para caralho. Principalmente as participações, ok? Apesar de não ser a minha música favorita, não ser nenhuma participação. Mas tipo, Traffic Lights com Tom York está forte. E Wichita Lineman com o Nick Cave, fortíssima também, ok? Mas depois tem ali músicas que são só ok. E está tudo bem. Mas pá, a música que vai estar aqui a tocar, que é a minha preferida, é a Playa. Depois, pá, para terminar, temos álbum novo da Courtney Barnett, que lançou Creature of Habit, que pá, está muito forte. Courtney Barnett é uma pessoa que eu adoro, que nunca vi ao vivo, infelizmente, mas que pá, que tenho acompanhado já há algum tempo as cenas que ela lança, e pá, deixem cá ver, eu acho que eu acompanho-a desde que ela lançou um álbum. Exato, o primeiro álbum que eu ouvi dela é o Tell Me How You Really Feel, de 2018, mas depois pá, fui ouvir o Lotta Sea Lice, que é com o Kurtville, que pá, que para mim é incrível este álbum, e depois também fui ouvir o Some Things I Sit and Think and Some Things I Just Sit, que também é muito forte, que é de 2015, e pá, eu tenho acompanhado tudo dela. E é tal cena, lá está, é mais uma pessoa que é ali da Oceania, eu acho que ela é mesmo da Austrália, exato, é da Austrália, e pá, há qualquer coisa naquela água, ok? Há qualquer coisa na água de lá que faz milagres pelos artistas, e pá, eu então gostei muito. Mas pronto, a Pitchfork diz o seguinte: com a participação especial de Washahachi e produção de John Cogleton, o mais recente trabalho da cantora e compositora australiana dá continuidade à sua busca pela paz interior que acompanha a sua carreira. Ou seja, basicamente é mais do mesmo, mas pá, é Courtney Barnett e ela é incrível, ok? E então pá, eu gostei muito e vai estar aí a tocar a música Stay in Your Lane. Pá, é isto. Estamos aí com mais um episódio gravado. Eu recomendo que ouçam até ao fim, porque depois do jingle e depois da cena de Miata vai ter lá um pequeno easter egg para verem que a vida não é um morango. Mas já sabem, mantenham sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.
O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido. Ok, para tirar já isto daqui, basicamente, eu já tinha 20 e tal minutos de episódio gravado e tipo, estava incrível, ok? Na minha cabeça foram provavelmente dos melhores minutos que eu já tinha gravado no podcast, porque estava um ritmo louco a fluir, ok? Pronto. Depois eu tive de interromper a gravação e perdi esses 20 minutos. Por isso, só vão ouvir isto no fim do episódio, mas eu tive de dizer isto já. É a segunda vez que eu estou a gravar o episódio 379, ok? Pelo menos os minutos iniciais. Mas pá, eu tive de dizer isto já, que é para o meu cérebro assumir que, vais ter de fazer a mesma cena e vai ter de ficar incrivelmente bom como estava, ok? Pelo menos na tua cabeça. Por isso, vamos a isso.